Queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou mais uma vez aqui para dar essa aula, nono módulo, a última aula do nono módulo, e nós vamos falar sobre as ordenanças da igreja. Eu espero que você esteja bem, que você esteja aí na tua casa, mas que quando você vier a olhar esse vídeo, o Senhor esteja falando com você e que você venha ter entendimento e discernimento para tudo que Ele quer que você aprenda. Amém? Então, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre cristianismo, batismo, o modo do batismo, a fórmula, o que é usado, a eficácia desse batismo, o significado, a experiência do batismo. Vamos falar também sobre regeneração, testemunho, ceia do Senhor e vários tópicos, né? Então eu quero que você abra a tua mente, abra o teu coração para aprender mais com o Senhor. Mas antes de começar a nossa aula, nós vamos estar orando, apresentando as nossas vidas, apresentando essa aula ao Senhor. Feche seus olhos aonde você estiver, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus glorioso, eterno, és Tu, Pai. Nós te damos graças por mais um dia, pelas nossas vidas, Senhor, por o Senhor ter cuidado de nós e nos sustentado, Senhor. Colocamos aqui na Tua presença a nossa aula que será ministrada hoje no coração de todos esses alunos, Pai. Que o Senhor venha dar entendimento e discernimento para cada um deles, aprender contigo que é manso e humilde de coração. Senhor, usa-nos como canal de bênção para passar essa aula e assim como nós estamos dando esse conteúdo, que nós venhamos a aprender também com ele, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre as ordenanças da igreja. Então, aqui na nossa introdução de hoje diz assim: o que é ordenança? Ordenança quer dizer da palavra de ordem, ordenar, quer dizer organizar, arrumar, quer dizer como é organizada a igreja. Então a palavra ordenança quer dizer organizar. Por isso que é ordenança da igreja, como deve ser organizada a igreja. Cada coisa no seu lugar, cada passo de cada vez, né? Tem um passo a passo para seguir essas ordenanças, tá bom? Então lá, introdução de hoje. O cristianismo no Novo Testamento não é uma religião ritualista. A essência do cristianismo é o contato direto com o homem e Deus por meio do Espírito. Portanto, não há uma ordem de adoração dogmática ou inflexível. Antes, permitido à igreja, em todos os tempos e países, a liberdade de adorar e o método que lhe seja mais adequado para a expressão de sua vida. As duas cerimônias que são essenciais por serem devidamente ordenadas é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. O batismo nas águas e a ceia do Senhor são ditas como coisas sagradas. Às vezes são descritas como sacramentos. E os juramentos consagrados por um rito sagrado. Também são elas mencionadas como ordenanças, porque são ordenadas pelo próprio Senhor. Lá na Bíblia nós vamos ver que tem passagens, né, sobre essas ordenanças aí da ceia do Senhor e o batismo nas águas. O batismo nas águas é o ingresso na igreja cristã. Quando a pessoa começa a vida cristã dela, o que é ensinado? Você precisa se batizar. Você deixa de ser o velho homem e torna-se uma nova pessoa na presença do Senhor.
ele simboliza o começo da vida espiritual. E a ceia do Senhor significa a comunhão, a continuação da vida espiritual. O primeiro, que é o batismo, sugere a fé em Cristo. E o segundo, que é a ceia do Senhor, é a comunhão em Cristo. O primeiro é administrado somente uma vez, o batismo. E o segundo, que é a ceia do Senhor, é uma vez por mês, ou como a liderança da igreja achar, ou às vezes assim o pastor diz, nós vamos fazer uma ceia de fim do ano, que não é a ceia normal daquela do mês, né? Aí é conforme a igreja é dirigida, conforme o Espírito Santo vem dirigir o pastor, ele faz essas ceias esporádicas. Mas do contrário, é uma vez por mês. Você pode notar que na nossa igreja, todo primeiro domingo do mês é a ceia do Senhor. Então, passando por isso, vamos lá para o batismo. O batismo tem um modo, né? Modo do batismo. O que quer dizer a palavra batizar? Batizar quer dizer mergulhar, imergir. Literalmente mergulhar. Vamos ver uma passagem de Mateus 28:19, que diz assim: Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei perpetuamente convosco. Essa passagem é Mateus 28:19 ao 20. Então, essa interpretação é confirmada por eruditos da língua grega e pelos historiadores da igreja. Mesmo eruditos pertencentes a igrejas que batizam por aspersão admitem que a imersão era o modo primitivo de batizar. Além disso, há razões para crer que os judeus dos tempos apostólicos, o mandamento de ser batizado sugeria batismo de prócelo, prosélito, que significava a conversão de um grego ao judaísmo. Que palavrinha difícil. Batismo prosélito, então quer dizer que significa conversão de um pagão ao judaísmo. O convertido estava de pé, vou falar como ele fazia o batismo, né? A pessoa que era pagão e aí ela fazia o batismo. O convertido estava de pé na água até o pescoço, enquanto era lida a lei. Depois ele mesmo submergia na água, como um sinal de que fora purificado das contaminações do paganismo e que começava uma nova vida como membro do povo da aliança. E agora eu te faço uma pergunta: de onde veio então a prática da aspersão e de derramar da água? Então, quando a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento, a lei influenciada pelas ideias pagãs, administrando aos enfermos e aos moribundos, posto que a imersão não era possível em tais casos. Então, quando a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento, é que aí que surgiu o batismo por aspersão. E eles começaram a fazer esse batismo por aspersão, por quê? Porque tinha pessoas que eram moribundas, doentes, enfermas e que não poderiam descer as águas. Então elas começaram a batizar por aspersão, derramar de água na cabeça. E aí eles acharam mais fácil e então eles adotaram esse batismo, essa prática por aspersão. Também, por causa da importância da ordenança, era permitido derramar a água quando não havia suficiente para a submersão.
para a imersão, para submergir a pessoa. Então eles, quando não tinha água suficiente, daí eles pegavam e batizavam porque não tinha mais água, né? Era menos água a ser usada, então eles batizavam por aspersão. Eu vou ler um relato de um escritor do século passado, tá? Do segundo século. Um escritor aqui do segundo século, agora como concernente ao batismo, batiza-se assim: havendo ensinado todas as coisas, batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em água viva, corrente. E se não tiveres água viva, batiza em outra água. E se não podes, em água fria, batiza em água morna. Mas se não tiveres nenhuma nem a outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não obstante, o modo bíblico é original, e original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultura e ressurreição. Então fica bem claro que esse batismo por aspersão não é válido. E sim, ele diz aqui, a saber, tem aqui vários métodos, como ele diz, se não tem água quente, se não tem água fria, coloca quente, se não tem muita água, deixa pouca água. Mas o simbolismo, o batismo original é por imersão. Vou ler uma passagem de Romanos 6:1-4. Então, que seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o jugo? Ou ignoreis o que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados em ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória, também nós vivamos uma nova vida. É para isso que serve o batismo, para nós vivermos uma nova vida. Não que os nossos pecados que nós cometemos na nossa ignorância antes de nós conhecermos a Jesus, ele não venha ter consequência, com certeza sim. Imagine você que, vamos pegar o exemplo de um casamento. Uma pessoa se casou lá quando não conhecia Jesus, tá? E ela não soube levar esse casamento, tiveram filhos, tudo mais, mas chegou uma etapa do casamento que separou. E aí, essa pessoa, uma dos dois lá, se converteu e teve uma nova vida em Cristo. Amém, glória a Deus, que ele vai ter o entendimento para procurar seguir direitinho os mandamentos do Senhor no casamento dele. Mas aqueles filhos que eles tiveram será a consequência do erro, né? Então, tem que esses problemas que houve no passado, Deus não apaga. Isso é uma consequência do teu pecado, da pessoa que não soube lidar com os problemas. Então, aquele problema ficou lá atrás, mas vai ter uma consequência. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa em Cristo, você tem uma nova vida em Cristo, mas aquelas consequências dos teus erros, do teu pecado, tu vai trazer elas contigo, e aí tu vai ter que saber administrar tudo isso. Agora vamos falar da fórmula desse batismo. Lá em Mateus 28:19 nós vamos ler e Atos 2:38. Então vamos ler primeiro Mateus 28:19. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Mateus 28:19. Como vamos reconciliar isso com o mandamento de Pedro? Atos 2:38. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Estas últimas palavras não representam uma forma batismal, porém uma simples declaração
afirmando que recebiam batismo as pessoas que conheciam a Jesus. Por exemplo, o Didaque, um documento cristão escrito cerca do ano 100 a.C., fala do batismo cristão celebrado em nome do Senhor Jesus. Mas o mesmo documento, quando descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitária. Quando Paulo fala que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere a uma fórmula que pronunciasse na ocasião. Ele simplesmente quer dizer que por causa da passagem milagrosa através do Mar Vermelho, os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre e como enviado do céu. Da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa encomendar-se inteira e eternamente a Ele como Salvador enviado do céu, e a aceitação da sua direção impõe a aceitação da fórmula dada por Jesus no capítulo 28 de Mateus. A tradução literal de Atos 2,38, seja batizado em nome de Jesus Cristo, significa, segundo o dicionário de Thayer, que os judeus haviam de repousar sua esperança e confiança na autoridade messiânica. Nota-se que a fórmula trinitária é descrita dessa experiência. Aqueles que não batizados em nome do Trino Deus, por esse meio, estão testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Desse modo, pode-se dizer acerca deles, lá em 2 Coríntios 13:14, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vamos falar do recipiente do batismo. Todos os que sinceramente se arrependem dos seus pecados e professam a fé em Jesus são elegíveis para o batismo. Na Igreja Apostólica, o rito era acompanhado das seguintes expressões exteriores: profissão da fé, oração, voto de consagração. Então, lá na Igreja Apostólica, o rito era acompanhado dessas expressões exteriores: oração, voto de consagração, profissão de fé. Nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? A profissão da fé, lá em Atos 8:37. Nós vamos ver que aqui é o Filipe que está batizando o eunuco, tá? É aquela passagem lá. Ao que Filipe orientou o eunuco: tu podes se crer de todo o teu coração. Em seguida, declarou-lhe o eunuco: o eunuco declarou, creio que Jesus é o Filho de Deus. Aqui o eunuco aceitou Jesus, Ele diz que cria que Jesus era o Filho de Deus. A oração, vamos ler em Atos 22:16. E agora, o que mais esperas? Levanta-te e sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Agora vamos falar sobre o voto de consagração, lá em 1 Pedro 3, 20 ao 21. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, dito, foram salvas por meio das águas, que, prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo. Visto que as crenças não têm pecado,
Visto que as crianças não têm pecados de que se arrepender e não podem exercer a fé. Logicamente, são excluídas do batismo nas águas. Com isso, não os estamos impedindo de que venham a Cristo, pois eles podem ser consagrados a Jesus em culto público. Então aqui tem tem igrejas que batizam as crianças, né, recém-nascidas, fazem um ritual lá de batismo, mas uma criança, ela não tem pecado, ela é inocente ainda, né? Então não tem por que batizar. Por isso que na nossa igreja, quando é o primeiro domingo do mês, o pastor consagra os recém-nascidos. Ele apresenta para Deus aquela criança que mais tarde ela vai aceitar Jesus, ela vai se batizar, ela vai entender como é a busca por Jesus. Então agora, nesse momento que ela nasceu, ela não tem esse entendimento, ela não tem pecado para confessar. Então, como vai batizar uma criança? Não. Então, em vez disso, nós apresentamos ela ao Senhor. Vamos falar da eficácia do batismo. O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Portanto, não podemos dizer que o rito seja absolutamente especial para a salvação, mas podemos insistir em que seja essencial para a integral obediência a Cristo. Como a eleição do presidente da nação se completa pela sua posse do governo, assim a eleição do convertido pela graça e pela glória de Deus se completa por sua pública admissão como membro da Igreja de Cristo. O significado do batismo. O batismo sugere as seguintes ideias: salvação, experiência, regeneração e testemunho. Nós vamos falar também um pouquinho de cada um. Vamos falar primeiro sobre a salvação, né? Salvação conforme está aqui na sequência. Então vamos pular, vamos fazer como está aqui na sequência. Então, salvação. O batismo nas águas é um drama sacro que nos permite falar assim, representando os fundamentos do Evangelho. A descida do convertido às águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submissão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, o seu sepultamento. O levantamento do converso significa a conquista sobre a morte, isto é, a ressurreição de Cristo. Isso é a salvação, né? A experiência. O fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem: Cristo morreu sem pecado para que este homem morresse para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem: Cristo ressuscitou dentre os mortos a fim de que esse homem possa viver uma nova vida de justiça. É como nós falamos anteriormente, quando a pessoa decide a viver uma vida com Cristo, a primeira coisa que ela faz, ela quer se batizar. Então, ela desce as águas, ela sepulta aquela vida antiga dela e nasce uma vida nova, uma nova pessoa para viver uma vida com Cristo. E aquela vida lá atrás, ela só vai ter as consequências, mas daqui para frente, ela segue uma nova vida com Cristo. Vamos falar agora sobre regeneração.
A experiência do novo nascimento tem sido descrita como uma nova lavagem, literalmente banho. Lá em Tito 3,5 está escrito: porque por meio dela os pecados e as contaminações da vida de outrora foram lavados. Atos 22,16: levanta-te e lava os teus pecados. Isso quer dizer como sinal que já efetuou, ele já fez, então levanta e lava os teus pecados. E o testemunho, lá em Gálatas 3:27: porque todos quantos forem batizados em Cristo já vos revestistes de Cristo. Então, quando você é batizado, você está revestido de Cristo. O batismo nas águas significa que o convertido pela fé vestiu-se do caráter de Cristo, de modo que os homens podem ver a Cristo nele, como se vê o uniforme no soldado. Pelo rito de batismo, o convertido, figurativamente falando, publicamente veste o uniforme do reino de Cristo. Que expressão bonita, né? Quando nós se batizamos, nós vestimos o uniforme de Cristo, né? As vestes de Cristo, as vestes do reino. Agora vamos falar sobre a ceia do Senhor. Define-se ceia do Senhor ou comunhão como adoração cristã instituída pelo Senhor Jesus na véspera da sua morte expiatória. Consiste na participação solene do pão e do vinho, os quais, sendo apresentados ao Senhor em memória e sacrifício de Jesus, tornando-se um meio de graça pelo qual somos incentivados a uma fé mais viva e fidelidade maior a Ele. Os pontos chaves dessa ordenança são comemoração e instrução. Comemoração. Lá em Lucas 19:19 diz assim: fazei isto em memória de mim. Isso todo mundo está cansado de ouvir, né? Cada vez que o pastor apresenta lá os elementos, o suco de uva e o pão, ele diz: fazer isso em memória de mim. Então, aquele pão representa o corpo de Jesus e o vinho representa o sangue de Jesus. E ele diz: fazer isso em memória de mim, que é para nós lembrarmos da morte de Jesus, o porquê que ele morreu, o significado por que ele morreu. Então, é para nós lembrar, trazer a memória. Cada ano, no dia 4 de julho, o povo norte-americano recorda de maneira especial o evento que fez o povo livre. Cada vez que um grupo de cristãos se congrega para celebrar a ceia do Senhor, estão comemorando de modo especial a morte expiatória de Cristo que nos libertou do pecado. Por que concordar a sua morte mais do que... Por que recordar a sua morte foi mais do que qualquer outro evento de sua vida? Porque a sua morte foi o evento culminante do seu ministério e porque somos salvos não meramente por sua vida e seus ensinos, embora sejam divinos, mas por ser sacrifício expiatório. É o que nós estávamos falando, lembrar, trazer a memória do sacrifício de Jesus por nós. É por isso que temos a ceia do Senhor e a comemoração. Vamos falar da instrução. A ceia do Senhor é uma lição objetiva que expõe os dois fundamentos do Evangelho. A encarnação. Ao participar do pão, ouvimos o apóstolo João dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ouvimos o próprio Senhor declarar: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Isso está escrito em João 6,33. A expiação. Mas as bênçãos excluídas na encarnação não são concedidas mediante a morte de Cristo. O pão e o vinho simbolizam dois resultados,
morte e separação do corpo da vida, e a separação da carne e do sangue. O simbolismo do pão partido é o que o pão deve ser quebrantado na morte, no Calvário, a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. O vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo, o qual é sua vida, deve... Tá grudada a minha página aqui. Deve ser derramado na morte, a fim de que seu poder purificador e vivificante possa ser outorgado às almas necessitadas. Inspiração. Os elementos, especialmente o vinho, nos lembram que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo, isto é, ter comunhão com Ele. Ao participar do pão e do vinho na ceia, o ato nos recorda e nos assegura que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser o reflexo do seu caráter. Segurança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isso está escrito em Coríntios 11, 25. Nos tempos antigos, a forma mais solene da aliança era o pacto de sangue, que era selado ou firmado com sangue sacrificial. A aliança feita com Israel no Monte Sinai foi um pacto de sangue. Depois que Deus expõe as suas condições e o povo os aceitou, Moisés tomou uma bacia cheia de sangue sacrificial e aspergiu a metade sobre o altar do sacrifício, significando esse ato que Deus se havia comprometido a cumprir a sua parte do convênio. E em seguida, ele aspergiu o resto do sangue sobre o povo, comprometendo-a desse modo a guardar também a sua parte do contrato. Isso está escrito em Êxodo 24, 3, 8. A nova aliança firmada por Jesus é um pacto de sangue. Deus aceitou o sangue de Cristo, portanto comprometeu-se por causa de Cristo a perdoar e salvar todos os que vierem a Ele. O sangue de Cristo é a divina garantia de que Deus é benévolo e misericordioso para aquele que se arrepende. A nossa parte nesse contrato é crer na morte expiatória de Cristo. Nós temos que crer, né, irmãos? Vamos falar sobre a responsabilidade também sobre esse batismo. Quem deve ser submetido ou excluído da mesa do Senhor? Paulo trata da questão dos que são dignos do sacramento em 1 Coríntios 11, 28 ao 34, que diz assim: portanto, qualquer que comer desse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado, uma ofensa ou pecado contra do corpo, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós não devemos tomar a ceia indignamente, nós temos que ter responsabilidade. A ceia do Senhor não é só um suco e um pedaço de pão. A ceia do Senhor, ela significa a morte expiatória de Jesus pelos nossos pecados. Quer dizer que somente aqueles que são dignos podem chegar à mesa do Senhor? Então, todos nós estamos excluídos? Pois quem dentre os filhos do homem é digno da mínima das misericórdias de Deus? Não, o apóstolo não está falando acerca da indignidade das pessoas, mas da indignidade das ações. Sendo assim, por estranho que pareça, é possível a uma pessoa indigna participar dignamente. E em certo sentido, somente aqueles que sinceramente sentem a sua indignidade
estão aptos para se aproximar da mesa. Os que se justificaram a si mesmo nunca serão dignos. Outros sim, nota-se que as pessoas mais profundamente espirituais são as que mais sentem a sua indignidade. Paulo descreve-se a si mesmo como principais dos pecadores. Está escrito em 1 Timóteo 1,15. O apóstolo nos avisa contra os atos indignos e a atitude indigna ao participar desse sacramento. Não quer dizer que eu estou de mal com meu irmão, eu não vou poder ceiar. Não, você vai lá, se reconcilia com seu irmão e vai ceiar, sim. Mas claro que você não pode mas eu me arrependo e depois fico de cara com meu irmão. Não, aquele arrependimento tem que ser de coração, né, meu irmão? Como pode alguém participar indignamente? Praticando alguma coisa que nos impeça de claramente aprender o significado dos elementos, e ele nos aproximando em atitude solene, meditativa e reverente. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, a saber, a embriaguez. Eles se embriagavam, né, irmãos? Eles não tinham responsabilidade. Então, aqui na igreja de Coríntios, era sério esse problema aqui. Eles, como pode participar alguém indignamente, ele dizia, praticando alguma coisa que os impeça de claramente apreciar o significado dos elementos. Eles não sabiam o significado ou não queriam entender o significado. E que nos aproximamos em atitude solene, meditativa e reverente. No caso dos coríntios, o impedimento era sério, era a embriaguez. Nós só temos que nos embriagar com o poderoso Jesus Cristo, com o Espírito Santo, né, irmãos? E cuidar para que nós não venhamos fazer as coisas de qualquer maneira. As coisas do Senhor, a casa do Senhor, a obra do Senhor, ela é sagrada. A Bíblia fala que nós temos até cuidar sobre o altar. Quando você for convidado a ir subir no altar, não suba de qualquer jeito. O altar é santo, o altar é sagrado. Tem muitas vezes que a gente vê assim que a igreja não vai para frente, dá só problema. É porque tem gente que está em cima do altar, ele está fazendo coisa errada e não tem a dignidade de confessar o seu erro e continua lá. Então, às vezes a gente nem sabe por quê, mas acontece isso aí. Então, eu quero que você pense, que você medite, que você não leve as coisas de Deus, que você não faça a obra do Senhor de qualquer maneira. Que você pense antes de fazer as coisas para que Deus venha te amparar cada vez mais. E aqui nós terminamos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter passado, porque eu também estou aprendendo, gente. Eu não sei tudo. Eu sei, às vezes eu dou uma estudada, às vezes nem tenho tempo de estudar, mas eu estou aqui para aprender também. Então, se você tiver alguma crítica para fazer, alguma pergunta para fazer, alguma dúvida para tirar, deixe lá nos nossos comentários, no grupo. E na segunda-feira, no Zoom, nós estaremos na nossa videoconferência para conversarmos e para clarearmos mais as nossas ideias. Amém? Eu deixo um beijo no teu coração, que você tenha uma semana de vitória e que você faça tudo conforme o Senhor Jesus te ordenar. Em nome de Jesus, um grande beijo no teu coração. Fique na paz do Senhor.